o presidente Donald Trump disse que o Conselho de Paz vai trabalhar em conjunto com a ONU. Tá aí o que a gente estava falando. Antes tinha dito outra coisa. Uma declaração que acontece dias depois do presidente Trump também ter dito que o Conselho poderia ser substituído. Vamos ver. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it, but there's tremendous potential in the United Nations, and you have some great people at the United Nations, but so far it hasn't. You know, on the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them, and you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have, and they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. But there's tremendous potential with the United Nations, and I think the combination of the Board of Peace with the kind of people we have here, coupled with the United Nations, can be, you know, something very, very unique for the world. Américo Martins, a grande questão é que tudo é feito um pouco no afogadilho. A gente não sabe exatamente como vai funcionar o Conselho, o que ele vai discutir, quem são os países membros. Por isso que a gente tem visto uma cautela internacional para saber se valeria a pena entrar ou não e quais serão os efeitos colaterais de não entrar. Porque Donald Trump já ameaçou taxar o vinho francês porque Emmanuel Macron disse que neste momento não vai integrar o Conselho. Como você tem visto, Américo Martins, essas sinalizações? Donald Trump agora fala numa colaboração com a Organização das Nações Unidas, que era uma grande preocupação da comunidade internacional, que o Conselho era uma tentativa de sabotar a ONU e ocupar o lugar dela. Realmente ele conseguiu acalmar os ânimos ou ainda há muitas dúvidas? Muitas e muitas dúvidas. Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá, e a todo mundo aí que está nos acompanhando no Bastidores. O que não faltam são dúvidas. Aliás, esse conselho está sendo implementado do jeito que o Donald Trump opera, muito rapidamente, como vocês já colocaram, sem grandes detalhes e colocando os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. Vamos pegar esse exemplo que o Nakagawa disse na última entrada dele, bem no finzinho, quando ele falou que parece um detalhe bobo. Não é um detalhe bobo e o Nakagawa é muito esperto, por isso ele trouxe esse ponto. Vejam o símbolo do Conselho de Paz. O que é aquele símbolo? Até parecido com o da ONU, tem lá 2 ramos de algum tipo de planta e no centro tem um mapa. Na questão da ONU é um mapa do mundo inteiro, visto pelo seu polo norte, mostrando todos os países, todos os continentes. Qual é o símbolo do Conselho da Paz? O mapa da América do Norte, com os Estados Unidos bem no centro. Por quê? Porque a política externa dos americanos é essa. A política externa desse governo do presidente Donald Trump é uma política de América em primeiro lugar, como é a política toda do presidente Donald Trump. Então não é uma mera coincidência que esse símbolo, concordo com o Nakagawa, bem tosco, coloque ali o mapa dos Estados Unidos no centro, porque é a ideia da diplomacia americana, é a ideia do presidente Donald Trump, é a ideia dessa formulação do Conselho de Paz, o suposto Conselho de Paz, que vai ser um instrumento da política externa americana. Esse discurso do presidente Donald Trump hoje não resolveu essas dúvidas, Uribe e Tainá, pelo contrário, provavelmente aumentou. Ele fez sim, de fato, um aceno à ONU. Pode ser simplesmente um aceno tático, dizendo, olha, não estamos ainda completamente formados aqui neste conselho, vamos trabalhar junto com a ONU, mas a ideia é uma ideia de se sobrepor, ou no mínimo competir com o Conselho de Segurança da ONU, que é o único órgão, repito, o único órgão com mandato internacional para resolver conflitos, manter a paz, tentar evitar conflitos no futuro. Esse é o objetivo do Conselho de Segurança da ONU. Qual é o objetivo declarado, autorizado do Conselho de Paz, que foi assinado hoje aí, começou a funcionar hoje depois dessa assinatura do presidente Donald Trump? Tem um foco muito específico que foi dado a ele através de um mandato do Conselho de Segurança da ONU, que é funcionar por 2 anos, até 2027, e focar na faixa de Gaza, na reconstrução da faixa de Gaza, em ações do tipo
desarmar o Hamas, autorizar a entrada de tropas internacionais para controlar o terreno, forçar a retirada dos soldados israelenses que continuam ocupando metade da faixa de Gaza, reconstruir esse território, fazer um processo de transição político também para que o Hamas não continue oprimindo o seu povo e levando os palestinos à guerra com Israel. Se tudo der certo, com o sonho de um dia ser construído o Estado da Palestina. É este o mandato do Conselho de Paz proposto pelo presidente Donald Trump. Mas documentos, o próprio estatuto desse conselho tem objetivos muito maiores, que não estão autorizados nem pelo Conselho de Segurança, nem pela ONU e nem pela comunidade internacional. Não houve um debate sobre isso. É a diplomacia americana querendo impor uma realidade, que esse conselho trataria de vários conflitos ao redor do mundo. O presidente Donald Trump disse isso hoje. O secretário de Estado Marco Rubio falou na sequência dele e disse isso. Nós vamos focar inicialmente em Gaza, mas nosso objetivo é controlar e discutir conflitos, evitar conflitos do mundo inteiro. Eles não têm um mandato para isso, não houve uma discussão para isso e por isso tantos críticos têm tantas dúvidas e por isso tantos governos estão reticentes em entrar nesse debate ou nesse conselho, como é o caso, por exemplo, do governo brasileiro, que foi convidado, da China, da Rússia. O Reino Unido aqui diz que não vai entrar, não é nem por isso, é porque convidaram o Vladimir Putin da Rússia. E como você pode convidar um país que invadiu o outro para discutir paz? Tudo isso sem nenhuma discussão pela comunidade internacional. O mandato que foi dado a essa entidade é muito estreito e é limitado e temporário. Não é o que a diplomacia americana e o presidente Donald Trump estão tentando fazer. Então eles estão tentando, sim, na prática, de fato, criar um outro organismo que concorreria com o Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Segurança da ONU, que é o único, repito, o único órgão que tem um mandato de fato internacional reconhecido por mais de 200 países para agir contra conflitos e tentando manter a paz. Não é o Conselho de Paz. Esse é um instrumento que o presidente Donald Trump muito provavelmente vai tentar usar para legitimar as suas próprias políticas, que mais uma vez são políticas dos Estados Unidos em primeiro lugar. Ele fez acenos a vários outros líderes, falou hoje da ONU, para tentar dar um verniz nessa questão, dizer que é um órgão multilateral. Na prática, não houve discussão nenhuma sobre o mandato desse Conselho de Segurança. Continua sendo um instrumento da política externa americana.